meu povo, tudo bem com vocês? Hoje trago mais um combo de artes de Emily para o quadro Patrícias de Emily. E aí vocês me perguntam, Emily, qual vai ser a proeza de hoje? A proeza de hoje, gente, vai ser um combinho misturado, assim, vai ser um combo. A primeira história vai ser o dia que eu fiquei sufocada por causa de uma corrente. Aí vocês perguntam, Emily, como assim? De uma corrente sufocada? Como assim? É porque assim, quando eu era pequena, eu não me lembro a idade que eu tinha. Eu acho que eu tinha uns 6 para 7. 6 para 7 anos. Eu não passava de 7 anos nessa época. Porque nessa época eu estudava numa escola que tinha maternal, prézinho, e aí eu estudei até a 4ª série, mas assim, eu ainda tava com o uniforme vermelhinho. Vermelhinho eu fiquei até 7 anos, era assim, entendeu? Até 7 anos a gente usava um uniforme vermelhinho nessa escola. Depois dos 7, já usava um uniforme verde e já ia pro outro prédio. Essa minha escola se dividia em 2 prédios. Os prédios dos piquititos e o prédio dos grandes. A minha irmã era dos grandes lá, a gente chamava o prédio dos grandes. E eu era dos piquititos, do uniformezinho vermelhinho. Eu vou ver se eu deixo uma foto aqui. Acho que era nessa época aqui, ó. E assim, aí você me perguntou, Emily, como é que você foi sufocando por uma corrente? E tipo, o que tem a ver nessa escola? Por que foi nessa escola? Porque assim, foi uma coisa assim que eu não entendi muito bem, mas tudo bem. Nesse dia, na minha escola, tava tendo um festival, teve algum festival, alguma coisa assim, algum evento, que eu não estou conseguindo me lembrar o que era, mas as crianças foram liberadas mais cedo, só que meus pais trabalhavam 2 horários, eles saíam meio-dia. Muitas vezes não tinha como me buscar mais cedo, até porque com quem que eu ia ficar em casa. O que acontece? Terminado esse evento, a escola ficou meio deserta, porque a maioria das crianças foram para casa, com os pais e tal. E aí, teve uma hora que tem sempre inspetores, né, pela escola, mas eu não me lembro nesse dia nem que os inspetores estavam no corredor, estavam meio deserto, sabe? Eu não sei se estavam tudo em reunião, não sei o que aconteceu, eu sei que até a moça que estava no portão não estava lá. Aí as minhas amigas, a minha gangue de amigas, né, digamos assim, porque a mais quieta, entre aspas, era eu, tipo assim, se falasse fica aí, eu ficava, se falasse não fique, aí não ficava. Mas tudo que o professor falava pra mim era ordem. Tipo assim, eu nunca dei muito trabalho, que eu me lembro assim, não. Tanto que minha mãe nunca teve trabalho comigo. Porém, as minhas amiguinhas, elas sempre ficavam falando, sempre tinham algumas ideias mirabolantes, né, na cabeça, tipo, vamos pular daqui de cima, e eu dizendo, gente, eu era a velha do rolê, eu era a velha da escola, isso vai quebrar, a gente vai se dar mal, não sei o que, eu sempre era chamada de besta, bebê, medrosa e tudo mais, por obedecer, né, e por ter medo. E elas tiveram a brilhante ideia da gente ir pro outro prédio, tipo, a gente tava no prédio dos pequenos, elas do nada queriam ir pro prédio dos grandes, não sei o que elas queriam fazer lá. Aí, eu não me lembro, tipo, eu só me lembro dizendo, eu não era muito a favor desse negócio, disso, mas acabou que eu não sei como é que elas me convenceram de ir, porque assim, tem que passar por um portão, tem que atravessar a rua, e a gente tinha o quê? 6 anos, não sabia nem atravessar uma rua, nessa época eu não sabia atravessar a rua. Eu era criação Nutella, gente. Minha mãe não deixava eu ir pra casa das amiguinhas, deixava eu sair na rua, então, tipo, o máximo que a gente fazia é brincar com a vizinha ia pra cá e eu ia pra lá, mas sempre com a supervisão da mãe, então eu não sabia atravessar a rua nessa época. E nem as minhas amigas, pelo visto, porque a gente quase foi atropelada, aí, tipo, o perigo. Não tinha ninguém, e a gente saiu pra esse portão, ninguém viu a gente, não sei onde estavam as pessoas da escola, eu sei que a gente saiu desse portão. Só que, tipo assim, não tinha muito carro passando. Tipo assim, a cidade onde eu moro, ela era bem tranquila em relação a carros. Hoje em dia, parece o interior. Mas, agora não tá mais tão assim interior. Ainda tá assim, meio deserto, mas, tipo, antes era bem mais. Então não tava muito carro passando e não tava perto do horário de meio-dia, então não tinha muito carro. Porém, na hora que a gente foi, tinha uns carros passando.
E assim, como a gente não sabe atravessar a rua, na hora que a gente foi atravessar, a gente quase se atropelando por um carro. Nós todos ali, ó. Olha que coisa linda. Mas graças a Deus a gente passou de raspão. Aí eu achei que eu ia sobreviver. Aí eu achei que o BO todo eram os carros. Quando a gente sobrevive aos carros pra passar pro outro prédio, né? A gente tem que atravessar essa rua. A gente conseguiu atravessar de raspão, mas conseguiu. Mas na hora tipo assim, de entrar lá, o que acontece? Antes de entrar no portão, tem os cones com umas correntes. E como eu era piquitita, então a corrente pegava justamente aqui, ó, na minha goeleta. Aí o que acontece? Eu saí correndo, olhando para trás com medo dos carros e não vi a TDAH aqui, não vi o negócio da corrente. O que acontece? A corrente foi certeira na minha goela e eu caí no chão de bunda. E assim, fiquei sem força para me levantar, fiquei sem ar. As minhas amigas me levantaram e me levaram pra primeira pessoa que abriu o portão lá dos prédios dos grandes. O inspetor de obra. Aí o inspetor, meu Deus, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Não sei o que. Aí o inspetor foi, me acalmou primeiro, resolveu o BO porque eu tava sem ar, ficou lá conversando comigo, aí passou. Aí depois voltou, lá vai ele voltando a gente lá pro outro prédio, gente. E foi esse o dia que eu quase morri sufocada por causa de uma corrente, gente. Por causa de uma corrente de um cone lá da minha escola. Da minha antiga escola, né? Quando eu era pequenininha. Essa foi a primeira história. Aí a segunda história é referente à minha fobia de dentista. O dia que eu dei um escândalo no dentista. Gente, eu paguei um mico. Nesse dia eu paguei um mico, mas assim, um mico bonito. E ainda peguei um trauma de bolo. Porque assim, nem todas as pessoas... Tipo, existem excelentes profissionais, não falando mal, mas existem excelentes profissionais, dentistas, médicos, mas nem todo mundo sabe atender crianças, né? Nem todo mundo tem aquela paciência, aquele manejo com criança, né? Que, tipo, e até com adulto também, né? Só que com criança você tem que ter um pouco mais de jeito, você tem que ser mais lúdica, você tem que ser mais paciente e mais lúdica, né? E assim, aparentemente, essa minha antiga de infância, a minha antiga dentista de infância, não tinha muita paciência. Se você chegasse ali, você já tinha que abrir sua boca, você tinha que fazer as coisas, tipo isso. Mas também era porque também era um procedimento meio complicado. Eu não sei por que também fez isso. É porque assim, eu fui tirar uma cárie, tipo isso, ou fui fazer consulta de rotina, não me lembro. Eu só me lembro que ela resolveu tudo, a limpeza, a cárie, tudinho. Só que aí ela falou que como meus dentinhos eram muito juntinhos e estavam tortinhos, tinha um dente, esse dente aqui, esse meu dentinho era meio tortinho, um em cima do outro, então a doutora sugeriu que pra minha mãe colocar aparelho, mas o mais rápido possível, e quando eu colocasse aparelho, eu teria que usar um laço pra separar, alguma coisa assim, pra separar o dente, sei lá, pra ficar no ponto pro aparelho. Ela falou isso, aí tinha que usar um lacinho. Aí primeiro que eu não entendi o que era laço, aí ela me mostrou aquilo, um negócio assim, uma bolinha, um negocinho, ela disse que ia colocar no meu dente, que ia afastar e que ia ser um pouco incômodo. Aí eu falei assim, precisa disso mesmo? Ela falou, precisa, aí ficou aquela coisa, eu fiquei meio desconfortável, começou a me dar um pânico, e aí mesmo assim ela ficou forçando a barra, acabou que colocou meio que o laço meio à força, e eu em pânico, tanto que depois ali eu tive uma crise ferrada de ansiedade generalizada, porque eu já tava meio com alguns probleminhas, e aí quando eu coloquei aquele laço, eu dei um gritão, eu dei um grito, mas era um grito de dor, era um grito de pavor, porque meio que não era uma dor horrível, mas deu uma dor assim, me deu um susto, tipo assim, aquela dor pra mim era insuportável, mas hoje em dia eu vejo que não é, mas naquela época, naquela minha experiência de dor, era insuportável e me deu um susto muito grande. E ali, resumindo, que eu traumatizei minha mãe e eu me traumatizei lá. Mas a minha médica minha antiga dentista, era uma moça que ela só não tinha muito uma paciência com quem tinha algum trauminha, né? Medo de dentista, coisas assim, mas para isso tudo bem. E aí a terceira história
é uma memória que eu tenho da minha adolescência, dos meus 13 anos, que era quando eu me juntava com os meus irmãos e os nossos amigos. E a gente... Ah não, nessa época era... tinha nossos amigos também, mas às vezes a gente brincava só nós mesmos, no caso nós 5. Mas tinha muitas vezes que eram nós 5 nossos amigos. Gente, a gente brincava, não sei se quem for da minha época, mais ou menos, vai reconhecer esse jogo. É o jogo de Playstation, não sei se era Playstation, que tinha Little Big Planet. Eu vou tentar colocar aqui. E aí, gente, a gente jogava esse jogo. Só que assim, nesse jogo, se um morre, todos morrem. E assim, a Emily é muito habilidosa, né? É pro contrário. Então, eu no soco acabava matando todo mundo. Eu sempre escorregava, empurrava, caía no abismo. Sempre eu morria primeiro. Tipo, mal começou o jogo, primeiro, segundo. Aí aquela frase. Quem foi? Foi a Emily, claro. Tinha que ser a Emily. Eita, Emily! Pelo amor de Deus! Sempre tinha umas pérolas assim. Eu sempre levava uns gritos, porque sempre... Gente, já pensou? A gente iniciando o jogo. Trim, brrr, morreu. Por causa de quem? Da Emily. Gente, até meu irmãozinho de 3 anos jogava melhor do que eu nessa época. Jogava melhor, ele tinha 3 anos nessa época. E ele era, tipo, mas ele é muito bom do jogo desde pequenininho. Não tem nem como comparar, tipo assim, até o João, até o maninho de 3 anos ganha, tipo, porque ele era muito bom, ele jogava como gente grande. E até ele discutia, ele não sabia falar direito, ele falava assim, tipo assim. Aí ele enrolava a língua, mas dava pra entender o que tipo assim, mano, como é que tu morreu desse jeito, cara? Era só pular. A indignação dele, na língua dele, tava falando isso, entendeu? Ai, gente, mas era muito legal. A gente aconselha vocês jogarem esse jogo com seus, em família ou com seus amigos. Gente, show. E a quarta e última história, que não podia faltar pra fechar com chave de ouro, é o dia que eu me entupi de fandangos com tuxaua e peguei ranço. Gente, eu quando pequena era assim, quando eu amava comer alguma coisa, ou jogar alguma coisa, ou ler alguma coisa, tipo assim, se eu gostasse de jogar esse livro, eu maratonava esse livro. E até hoje eu sou assim. Mas em termos de alimento, ainda sou assim. Se eu gosto de alguma coisa, eu vou me acabar de comer aquilo todo dia. E o que acontece? Além de eu gostar muito de fandangos, nessa época, o fandangos ele vinha umas cartinhas. Ele vinha em forma de bola ou de cartinha, ele vinha em forma de bolinha, de cartinha. Mas, tipo, vinha muitas cartinhas de jogo, né? Era tipo um jogo, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Eu falei, mãe, o Fandango está com uma mega promoção. E eu quero formar várias cartinhas pra poder formar o jogo pra me jogar. E aí, minha mãe, você quer formar? Tá bom. Mamãe comprou um monte de salgadinho, gente. Um monte, que a dispensa ficou só salgadinho. E aí, a Emily, ansiosa, né? Você acha que ela ia comer um de cada vez? A mamãe falou, eu vou comprar tudo isso, mas você coma um pacote por vez. E aí, na época, a mamãe tava comprando muito tuxaua. Rapaz, já todinho, salgadinho, tuxaua. Fandango. Gente, chegou uma hora que meu estômago não aguentou mais. E eu deu PT no meu estômago. Eu tive uma infecção intestinal, né? Porque eu tava comendo demais aquilo. E assim, mas sua mãe não supervisionou? Sim, ela tava supervisionando. Só que eu aproveitava as horas que, tipo assim, por exemplo, ela tirou um cochilo da tarde, eu comia que ela nem via. Então ela foi pro trabalho, aí quem ficava comigo era a moça que cuidava da casa. E ela não ia ficar observando muito isso, porque na hora que ela tava cuidando da casa, eu aproveitava e comia. Gente, mas eu comi tanto esse salgadinho, tanto que deu PT no meu estômago. Mas graças a Deus eu fiquei bem, só que até hoje... Não, hoje eu como ainda fandango, mas até hoje é uma coisa assim que... que eu não gosto muito. Aí o tuxau também eu peguei um pouquinho de... Fiquei meio enjoada com o tuxau. Mas hoje em dia já tô de boa com o tuxau. O fandangos eu ainda tenho aquele... Mas a tuxau eu consegui, gente. Consegui. Então assim, ó, diquinha. Criançada aqui, diquinha. Não comam todo o pacote de salgadinho porque vem cartinha ou porque vem alguma coisa de jogo. Conselho da... Porque olha, gente, eu quase morri.
Eu quase morri. E foram essas histórias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijão. Ah, não esquecem de dar um likezinho aí pra ajudar o canal. Não esqueça também de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Comentem aí embaixo se você tem alguma história, assim, uma proeza da sua vida. Comentem aí embaixo que quem sabe que no próximo vídeo não seja a sua história a ser contada. E é isso. Um beijão. Fique com Deus e tchau, tchau.